Fala, moçada, vamos para mais uma questãozinha? Bora? Ó, a questão agora é de um tema que, às vezes, nós professores, quando em sala de aula, dizem assim, pessoal, nós vamos agora trabalhar botânica. Eu gosto sempre, tem estudantes que chegam para mim e dizem, professor Lázaro, qual é a matéria que o senhor gosta mais de ministrar? O senhor gosta de dar aula de botânica, de zoologia? Gente, eu gosto de dar aula de todas as matérias, eu gosto de dar aula de toda a biologia. Muitas vezes quem não gosta são vocês, né? Às vezes quem não gosta de assistir uma aula de botânica, quem não gosta de assistir uma aula de zoologia é o estudante, mas o professor, ele tem que amar a biologia. Claro que a gente tem nossas pequenas preferências, né? Eu gosto muito de bioquímica, de biologia molecular. Aliás, os estudantes que são meus alunos sabem o quanto eu sou apaixonado pela bioquímica. Eu gosto muito da parte de anatomia e fisiologia, sistemas digestório respiratório, por um motivo simples. A gente acaba tendo uma receptividade do estudante a esses conteúdos um pouco melhor. Mas botânica, gosto muito de zoo. E já encontrei também alunos que gostam das aulas de botânica, das aulas de zoologia, mas não é a maioria. É, com certeza não é a maioria. Nós resolvemos aí, nós trouxemos uma questão, porque botânica também cai, gente, na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, tá? E eu sempre alerto os meus estudantes, os meus queridos alunos, que assim, quando cai botânica, o que é que o Enem explora mais da parte botânica, né? Ele explora mais as características gerais que você vai encontrar. Você saber diferenciar os grupos de organismos que estão dentro do reino planta aí, né? Do reino plantae. Você saber o que é uma briófita, o que é um pteridófito, o que é uma gimnosperma, o que é uma angiosperma, né? As características gerais. Mas não impede nada, porque já caiu, né? Você saber fito-hormônios. Ei, dá uma revisadazinha na parte de fito-hormônios, tranquilo? As giberelinas, as auxinas, que fazem um alongamento celular, que tem relação direta com o fototropismo, né? Você saber do etileno, que é o do amadurecimento dos frutos, da abscisão foliar. Então dá uma olhada nessa parte de fito-hormônios, que eu também acho um tema bem bacana. Mas vamos para a nossa questão 114? Bora, teu simular? A questão 114 é assim, um estudante de biologia, em um estudo de campo, encontrou uma planta que ele não conhecia. Ele coletou para estudá-la com mais detalhes em laboratório e acabou percebendo várias características relevantes para a sua classificação. O que ele indicou dessa planta? Olha, você vai ter que pegar as características da planta e, a partir das características dela, você identificar a que grupo, né, das plantas essa encontra-se classificada. Aí os detalhes que você observa aí, ó, foi que ele encontrou raízes sem um eixo central. Tá, talvez um detalhe que alguns poderiam ter dificuldade de identificar. Mas o importante, olha aqui, ó, flores com 3 pétalas. Primeiro detalhe importante, flor. Gente, se tem flor, você já sabe se tratar de uma planta pertencente à divisão angiosperma. São angiospermas, porque as flores e os frutos caracterizam esse importante grupo do reino plantae, que são as angiospermas. Além de aspecto de ser uma angiosperma, de ter flor, três, aliás, né? Três descritos aí chamam a atenção. A raiz sem o eixo central, as flores trímeras e o caule com feixes difusos, né? A organização dos feixes, né? Dos vasos liberolenhosos, a disposição organizacional do xilema e do floema no caule de maneira difusa. Pessoal, eu já posso antecipar. Está descrito no texto aí uma monocotiledônia. É angiosperma? É, mas pertencente a que grupo de angiosperma? Monocotiledônea. Professor, o senhor pode só refrescar aí na minha memória as diferenças entre uma monocotiledônea e uma dicotiledônea? Vamos lá, pessoal. Quando você estuda monocotiledônea, dicotiledônea, você está estudando a divisão angiosperma. Mas o que vai diferenciar? Primeiro aspecto, obviamente, o número de cotilédones. As monocotiledôneas, um cotilédone, as dicotiledôneas, 2 cotilédones. Primeira diferença com relação à estrutura da semente. Segunda diferença, raiz.
As raízes das monocotiledôneas são raízes do tipo fasciculada ou cabeleira. O que é uma raiz fasciculada ou cabeleira, né, que o pessoal diz? É aquela raiz que você não consegue diferenciar com tranquilidade, tá certo? A raiz principal e as raízes secundárias. Você encontra isso, por exemplo, no milho, você vai encontrar isso na grama, né, nas graminhas, porque a raiz ela é uma raiz do tipo fasciculada. Já a dicotiledônia, ela vai ter uma raiz axial ou pivotante, onde tu diferencia bem tranquilamente quem é a raiz principal e quem são as raízes secundárias. Então, primeira diferença, número de cotilédones que você encontra. Segunda diferença, a organização das raízes principais e secundárias na formação, se ela é do tipo fasciculada, se ela é do tipo axial pivotante. Terceira diferença, a questão da multiplicidade dos verticilos florais. Os verticilos florais, eu falo de quê? Sépalas e pétalas. Conjunto de sépalas, que é aquela partezinha verdinha, vai formar o quê? O cálice. E o conjunto de pétalas vai formar a corola. Quando você tem pétalas múltiplos de 3, portanto, verticilos de organização trímera, é monocotiledônea. E quando é tetrâmero ou pentâmera, eu tenho as dicotiledôneas. Então, você vai contar mesmo o número de pétalas ali. Múltiplos de 4, múltiplos de 5, você vai encontrar nas dicotiledôneas. Múltiplos de 3, portanto, versão trímera, você vai encontrar nas monocotiledôneas. Outra diferença, a folha, a organização das nervuras. Quando as nervuras na folha, elas estão dispostas paralelamente, né? Ou seja, paralelinérvia, folhas paralelinérvia, como é no milho, como é na cana-de-açúcar, tá certo? Como é no capim, como você observa lá é monocotiledônea. Já aquela folha que tem a nervura principal e as nervuras dispostas, né, de maneira mais reticuladas, aí você vai ter as dicotiledôneas. E a diferença também da disposição dos feixes, que seriam os vasos, liberolenhosos no caule. Quando ele está difuso, monocotiledônea. Quando ele está organizado de maneira com o cilindro central, nas dicotiledôneas. Então, na questão 114, ele não queria apenas que tu soubesse se tratar de uma angiosperma, porque tem flor, mas você tinha que saber a que grupo, né, das angiospermas, no caso, né, a monocotiledônea, porque você tem flores o quê? Você tem flores trímeras aí. Aí vamos lá. Musgo, que está no item E. Musgo é o quê? Briófita. Não poderia ser o gabarito. No item D, samambaia. Samambaia pteridófita. Não poderia ser a resposta, tá certo? No item C, sequoia. Sequoias são as gimnospermas. Também não poderia ser a resposta. Onde é que eu vou ter angiospermas? Bambu, feijão. Se tu pegar o feijão, feijão é uma dicotiledônea. Observe a raiz axial pivotante, as folhas do feijão, nervura principal e as nervuras reticuladas. Então, o feijão é dicotiledônea. Onde é que você vai encontrar, portanto, uma angiosperma monocotiledônea? No bambu. O bambu, a cana-de-açúcar, o milho, fica com a descrição desse estudante de biologia e que acaba por gabaritar a nossa questão de número 114 com o item A de aprovação. Revisada tranquila aí? Foi boa, não foi? Deu para a gente poder dar uma relembrada aí dessas diferenças de monocotiledôneas para dicotiledôneas e das divisões briófitas, pitérios, gímino e angiospermas. Mais uma questãozinha resolvida com vocês.